ou grandes nomes, ou grandes novidades. Mas para não ficar só no mau humor, né, nessa coisa melancólica de falar de seleção, acabou a data FIFA, agora amanhã a gente volta para o brasileiro, legal, mas não é só isso. Para falar de algo bom na seleção, eu vou destacar o Luiz Henrique. Porque acho, cara, assim, para mim ele é o grande nome dessas duas partidas, né, pelos gols que fez. Sem ser titular em nenhuma delas. Sem ser titular em nenhuma delas, ele entra nos 2 jogos, ele faz 2 belos gols, ele dá uma assistência importante para o gol do Andrés, então eu acho que é o cara que, olhando para uma posição em que o Brasil tem vários jogadores, né, para atuarem abertos ali pela direita, o próprio Savinho não foi mal, acho que nos jogos, mas olhando para os caras, né, o Estevão que não foi convocado porque estava machucado, você tem vários caras para jogar por ali, o Rafinha hoje jogando centralizado, mas o Luiz Henrique entra e acho que ganha muitos pontos nessa disputa por uma titularidade da seleção brasileira. Por que, Paulo Calçade, boa noite, a seleção ainda demora tanto tempo para engrenar? Claro que depois de um gol marcado num pênalti, que não chega a ser duvidoso, mas um pênalti meio dado para a seleção brasileira, a coisa acabou sendo levemente facilitada, abriu a porteira. Mas por que o Brasil demora tanto para jogar bola? Por que essa seleção, mesmo contra um time fraquíssimo, uma seleção fraquíssima como é a seleção peruana, demora tanto para conseguir render? Bom, boa noite, Plihal, boa noite a todos. Porque a gente... Assim, só colocar nomes e esperar que eles se encaixem, eu não acho que o Brasil vai conseguir. Porque a gente está falando de eliminatórias, um momento difícil, mas quando a gente fala em eliminatórias, a gente está pensando, obviamente, na Copa do Mundo, né? Como é que o Brasil sairia numa Copa do Mundo? Se fosse hoje, seria uma catástrofe. Seria uma tragédia. Daqui 2 anos, pode ser que a seleção tenha realmente conquistado um outro futebol. Eu acredito que essas 2 vitórias, o Brasil, assim, o Dorival tem o copo cheio e o copo meio vazio. Ele vai transformar o meio cheio em transbordar. Vai transbordar, talvez na coletiva. Por quê? O único time que ganhou 6 pontos nesta rodada dupla foi o Brasil. A Argentina vem depois com 4. O Uruguai, que era Uruguai, Bielsa... Um pontinho. Tem 1 pontinho. 4 rodadas sem marcar gol. Exatamente. 8 jogos sem vencer. E está enfiado numa crise aí que é claríssima. Os jogadores não querem o Bielsa e eles estão mostrando isso dentro de campo até alguém tomar uma atitude. É isso que está acontecendo no Uruguai. Ponto. O Uruguai é outro capítulo. Mas o Brasil fez 6 pontos. Era o necessário, imperativo. 4 pontos não resolveria. Menos do que isso, então, o Dorival não ficaria. Para a permanência do Dorival, o Brasil precisaria de 6 pontos na rodada de eliminatórias e conseguiu. Ganhou do Chile, com um futebol ruim, mas ganhou. E hoje, 2 pênaltis que conduziram a seleção. A seleção, até os 2 pênaltis, não conseguia trocar passes numa sequência de 3 passes. A gente assim, batia... Deixa eu até me corrigir. Batia no Eu falei que abriu a porteira. Mesmo com 1-0, o Brasil não soltou. Não. Então, assim, nós temos problemas sérios. O placar foi excelente. Com mais um gol, o Brasil pularia para 3º lugar, o que daria uma tranquilidade para o Dorival poder argumentar em função disso. O que esse resultado pode fazer? Dar à seleção, na próxima data FIFA, um pouco mais de tranquilidade para que cada um possa jogar aquilo que realmente sabe. O Luiz Henrique está numa outra vibe. Ele entrou nos pouquíssimos momentos, porque não são os 2 primeiros jogos. Ele vem ali entendendo o que é ser um jogador de seleção pelo lado em que ele joga e conseguindo fazer gol e dar assistência. Então ele está crescendo. Esse é um cara que talvez daqui a pouco tenha que voltar a ser titular, porque ele já chegou a iniciar uma partida da seleção. Contra o Equador, né? Eu espero, torço por isso, para que 2 bons resultados e não 2 bons jogos consigam trazer um jogo melhor para a seleção na próxima data FIFA. Mas o Brasil está muito longe, mas muito longe de jogar razoavelmente bem. O placar é muito bom, mas a seleção peruana não marcou 1 gol sequer fora de casa nas eliminatórias até agora. Daí o Dorival botar o time todo para frente, e bota a lateral, vai para frente, e vai com o Gerson, vai com o Bruno Guimarães, depois começa a colocar todo mundo. O placar ajudava diante de uma seleção que não faz gol em ninguém. Fora de casa,
gol em ninguém. Não ganhou de ninguém. Então, essa é a seleção peruana. Se com esse retrospecto o Brasil não tivesse, um bom resultado hoje, o Dorival talvez nem fosse para a coletiva. Meu amigo Vitor Birner, por que o Jean Oddi e o Paulo Calçade colocam o Luiz Henrique como o melhor jogador do Brasil nessas duas partidas, nessa dobradinha de data FIFA, e você tem outro escolhido, que é o Savinho, titular do Brasil nos 2 jogos, mas em branco. Savinho no balanço das redes. Primeiro, boa noite a você, Plihal, Jean, Calçade, aos fãs das fãs do esporte. O Luiz Henrique seria o meu segundo. Exatamente porque o Luiz Henrique foi titular contra o Equador e não fez um grande jogo. E, para mim, o Savinho, nos momentos mais difíceis da seleção brasileira, principalmente no jogo anterior contra o Chile, foi o cara que conseguia clarear alguma coisa numa seleção que enfrentou uma seleção... pro Igor no gol do Brasil, do primeiro gol do Brasil. E quando o Brasil não criava nada, é bola nele, e aí o Galdames, o lateral chileno, sofria até dizer chega, cavou amarelo, tirou o lateral do jogo porque o lateral ia acabar sendo expulso, e eram 3 jogadores cercando, e ele construía, e ele ajudava a marcar, contra, repito, uma seleção muito fraca. E hoje eu acho que ele jogou de novo muito bem. Inclusive, eu acho que o Luiz Henrique, isso não diminui nada, absolutamente nada, o que o Luiz Henrique fez hoje, ele entra numa situação mais confortável que, por exemplo, no jogo anterior, quando ele entrou e resolveu o jogo. Né? Contra um Chile que já saía mais, porque o Chile, na condição dele de penúltimo colocado na última partida, o Chile precisava conseguir pontos atuando contra o Brasil dentro de casa. E o Chile saiu um pouquinho mais para o jogo, isso deu um pouquinho mais de espaço e o Luiz Henrique soube aproveitar. Então eu acho que esses, para mim, o Savinho e o Luiz Henrique são os grandes vencedores dessa data FIFA. Que, para mim, tem uma coisa muito curiosa que eu acho que vale a reflexão. O Dorival começa a montar a seleção em cima dos seus melhores jogadores. Então, Vini Júnior, Rodrigo, né, que são entre os melhores jogadores. Que não foi bem em nenhum dos 2 jogos. Né? Volantes que atuam fora do país e que jogam muito bem nos seus clubes. Danilo, o lateral direito, como disse o Jean, que joga como zagueiro, experiente. Você diz lá no comecinho contra a Inglaterra e Espanha. No geral. Quando você termina essa data FIFA, com o Brasil com 2 vitórias, você não tem nenhum desses jogadores crescendo. E como eu acho que a seleção brasileira hoje não tem posição cativa, porque os melhores jogadores não são referências para um jogo bem jogado, eu acho que o Dorival precisa mudar a política de construção da seleção e precisa começar a privilegiar desempenho na seleção. Não quem pode desempenhar melhor, quem consegue desempenhar melhor na prática. O que diz, entre aspas, que boa parte desses caras não começam jogando as principais partidas. Aí você vai ter o Savinho, talvez sim, mas se não quiser, você pode ter o Luiz Henrique, que atua no futebol brasileiro. O Gerson, por exemplo, muito pouco exigido hoje, não importa. Fez um bom jogo, vai ser muito exigido nos próximos jogos. O Brasil tem grandes adversários, tem o Uruguai em crise como grande adversário na próxima fase. Igor Jesus, começa jogando ou não começa jogando? Você tira o Igor Jesus para colocar quem? Para colocar o Endrick? Não tira o Igor Jesus, ou seja, essa data FIFA, ela deixa, apesar dos resultados, mais perguntas do que respostas. Porque numa disputa de longo prazo, numa seleção bem construída, o Vini Júnior é titular absoluto. Não se discute isso. Não é algo que nem deve ser questionado. Né? Então, assim, eu estou citando o Rodrigo, por exemplo, joga na seleção, pelo menos até o Neymar chegar. Né? Se o Neymar voltar bem. Então, mas o Neymar hoje não seria o Rafinha? Mas o Rafinha dá para tirar hoje? Não, você achou que o Rafinha foi bem nos jogos? Eu acho que o Rafinha marca mais, o Rafinha é mais versátil, eu acho o Rodrigo muito mais jogador que o Rafinha. E se você olhar o desempenho na Copa América, que deve ser considerado, quem joga é o Rafinha. Então, assim, o Calçade falou uma coisa sobre quem deve ser titular, quem não deve ser titular, que não tem titulares. Eu concordo muito, eu acho que a ideia de montagem de seleção era baseada, ou é baseada em nomes de quem são os melhores jogadores. Eu acho que os melhores jogadores, com o tempo, vão ganhar sua posição. Mas eu acho que a montagem inicial de seleção, pelo que tem se mostrado, talvez, por isso que eu falo que deixa mais perguntas do que respostas, tenha que ser com o melhor desempenho na seleção. E aí, como é que você traz grandes jogadores de fora e explica para eles, olha, vocês vão começar no banco. Aí é gestão de elenco. Mas você acha que só convenceu os jogadores de fora? Por exemplo, o Endrick se firma no Real Madrid. Então, de repente não vire titular, mas entre com a frequência que está entrando e comece a marcar mais gols do que
vem fazendo. Na verdade, ele só fez um gol por enquanto, né, no Real Madrid. Mas ele consegue uma evolução considerável no Real Madrid. Vocês acham que será possível manter o Igor Jesus como centroavante? Não, é o que eu acho assim. Eu entendo o que o Birner está falando. Agora, a seleção ela não permite... essa sequência ela acaba não tendo um valor tão... Porque daqui a um mês... A gente até esqueceu quem jogou, Já esqueceu quem jogou. Ah, legal. Pô, lembra que no mês passado o Luiz Henrique entrou bem pra caramba nos 2 jogos e fez os... Claro que olhando para isso, olhando para uma lógica de clube, de sequência de jogos, é normal, né? Seria normal que no próximo jogo da seleção brasileira o Luiz Henrique começasse como titular. Não interessa quem sai, mas seria normal ele entrar como titular. Só que aí a gente vai ter coisas que pesam mais do que o desempenho no futebol brasileiro. Gostem ou não as pessoas. Eu sei que muita gente fica irritada com isso, mas se, por exemplo, numa Champions League, o Endrick, o Rodrigo e o Vinícius Júnior destroçam grandes adversários com atuações exuberantes, destroçam o Barcelona com atuações exuberantes, jogando juntos, trabalhando juntos, como que você vai daqui a um mês lembrar do Luiz Henrique, que fez o que fez nos jogos contra Peru e Chile pela seleção brasileira, e ignorar aquilo que nas últimas rodadas fizeram 3 caras que atuam no Real Madrid contra os melhores times do mundo? Então, o que eu acho é que o peso do que acontece entre as datas FIFA acaba sendo sempre maior do que o peso do que acontece na seleção brasileira. Posso usar a sua palavra? Peso? Eu, às vezes, tenho a impressão, e tudo isso que eu estou falando não tenho certeza, que a seleção joga muito pouco, então eu não tenho, assim, muita convicção. Mas é o que eu penso, em princípio. O Vini Júnior, há bastante tempo, está tentando chamar a responsabilidade como protagonista da seleção, e não porque ele quer aparecer, porque ele quer ser o cara, não sei o quê. Ele tem essa porque ele é o grande jogador e é a responsabilidade dele. E eu acho extremamente elogiável que um profissional de futebol tão jovem, protagonista do Real Madrid, gols decisivos de Champions League, campeão de tudo quanto é competição de clube, referência da sua equipe, tratado pelo Ancelotti como o melhor jogador do mundo, queira chegar na sua seleção e se transforme no protagonista, até porque ele joga com amor, com muito gosto pela seleção brasileira. Porém, muito por conta do que acontece na seleção e não por conta do que acontece com o Vini Júnior, ele não conseguiu até agora. E ele não conseguiu até agora, para mim, tem algumas razões. Uma das razões é o fato de a seleção não estar jogando bem, ao contrário do Real Madrid, praticamente também está jogando bem, mas em geral joga bem, e ele tem um peso muito grande para lidar. Quando você tira jogador, eventualmente, quando você monta uma seleção que está jogando melhor, quando o Luiz Henrique faz o gol, o Savinho joga bem, o Igor Jesus joga bem, o Rafinha joga bem, o peso talvez saia um pouco das costas do jogador, e aí talvez a gente tenha esse jogador que ele quer ser, e com o tempo, talvez ele se transforme, porque a tendência nesse protagonista de uma seleção que pode ser vencedora. Às vezes eu acho que a gente joga demais o peso em cima dos atletas, e eles sentem isso para os seres humanos, exatamente porque eles destroçam equipes fora do país. Mas eu não estou nem entrando no mérito do que deveria ou não acontecer. O que eu estou dizendo é que é normal, é absolutamente compreensível que na hora que a gente volta a ter seleção brasileira, daqui a um mês ou mais de um mês, se leve em consideração o que os caras estão fazendo nos maiores jogos de futebol do planeta. Porque os maiores jogos de futebol do planeta, eles participam desses jogos. Sim. E os maiores jogos do futebol do planeta não incluem Brasil e Chile, não incluem Brasil e Peru. Esses não são os grandes jogos, não são os grandes desafios. Então eu acho normal que a avaliação sobre o momento, a grandeza, a qualidade se dê por aquilo que os caras estão fazendo na Champions League, no Campeonato Espanhol, onde quer que seja. Eu acho que é normal que seja assim e provavelmente até a gente que... Assim, eu abri o programa falando, para mim o Luiz Henrique tem que ser titular da seleção pelo que ele fez nos 2 últimos jogos. Mas eu não sei se daqui a um mês e meio, dependendo do que acontecer e do que esses caras estiverem rendendo... Claro, não é o cenário que parece... Se o Estevão arrebenta nesse período... Você é candidatíssimo. Muita gente vai pedir o Estevão. Mas a gente Eu só estou querendo dizer que assim... Pode acontecer do Brasil daqui a 2 anos, viajando agora bem, hein? 2 anos, que o Brasil não repita nenhum jogador do jogo de hoje. Nenhum, hein? Talvez o Marquinhos, na estreia da Copa do Mundo. Porque, assim, na situação...
Militão joga. Não, mas eu acho que o Gabriel Magalhães não é titular. Na situação que o Brasil se Acho encontra, que se ele tivesse todos os zagueiros à disposição, seriam Marquinhos e Militão. Só uma coisa, eu não tenho certeza, tá? Eu só estou fazendo um questionamento porque o caminho tomado inicial pode ter sido mudado. mas na situação que a gente se encontra, a gente olha para fora da seleção para medir o desempenho, para colocar o jogador dentro da seleção. Parece óbvio, é o desempenho no clube que traz para a seleção. Mas quando você pega uma seleção que é mais madura, você não vê o Scaloni fazendo medindo o que está acontecendo lá em cada clube para escalar a Argentina. Ele escala e outra. E se você pegar jogador por jogador da Argentina, não vai dizer, olha, Argentina, todos os jogadores são melhores do que os jogadores brasileiros. Isso não. Agora, No geral, o Brasil tem jogadores melhores. Nós temos, que é outra balela, né? Assim, sempre mete o pau na geração. A geração, aí depois começa a ganhar, aí a geração passa a ser boa e tal. Existe talento, o que não existe é estrutura. Nós não temos estrutura para transformar esse talento numa seleção. Estrutura vem de... os nossos problemas, eles são gigantescos. Né? Problema comissão técnica, troca, CBF, que não entende o sentido real de uma seleção brasileira, aqueles que foram levados para lá têm limitações para executar o trabalho, a gente sabe disso. Né? Às vezes tem que explicar por que é melhor pegar um avião do que um ônibus. Assim, a situação é difícil. Mas o Scaloni, que a Argentina também não é um primor de organização, é um país que tem uma liga com 30 clubes. E 3 anos atrás estava em ponta cabeça. O Scaloni foi ficando e acabou sendo campeão do mundo. Ninguém, quando acabou a Copa do Mundo, correu para roubar o Scaloni da Argentina. Zero planejamento. Zero. É uma zona. Zero. E campeão do mundo. Então, gente, futebol... Campeão da Copa América. Campeão Então, da Copa América. É normal que você diga, cara, eu não preciso mexer nesses caras. Não preciso. Se eles não estão rendendo, sei lá, se o Lautaro estava jogando muito mais na Inter do que joga hoje na Inter. Não vai mexer por causa disso. Não me interessa. Nós ainda precisamos disso. O que o cara está fazendo no clube para ele ganhar o espaço na seleção. Porque não existe a menor consistência. Você está olhando para o jogo hoje, você olha, aí troca um passe, o segundo, o terceiro, a bola morreu, já estava com a seleção peruana. Se 1-2, perde a bola. Bate na canela, volta assim. O time estava perdidão. O que fez o Dorival? Largou o Savinho pelo lado direito, trouxe Rodrigo Rafinha por dentro com o Gerson e deixou o Abner passando. Lateral com ponta, centroavante e aqui a meiuca tentando armar. E não acontecia nada aqui dentro, não acontecia nada. Você fala assim, nossa, que jogo, que desenvoltura da seleção. Nada. Aí ele é obrigado o quê? Ou a abraçar o pequeno rastro que a seleção deixou de bom futebol hoje para escalar o time de novembro ou ficar olhando para fora da seleção. Olhar para fora o Vinícius volta e é titular. E assim, pensar em deixar o Vinícius fora da seleção hoje... Eu não tiraria também, até porque o atacante do lado esquerdo do Brasil também não foi um se garantiu. E ele pode pensar num outro formato da seleção. Ele pode pensar, não precisa, ele pode ter Luiz Henrique e Vinícius? Pode. Só quando você tem o trio atacante, você vai ter o meio de campo com outras tarefas, com menos gente. Aí ele vai ter que encontrar equilíbrio. O Brasil não tem nenhuma unidade, você não percebe ali um grupo, até nas coisas mais básicas. Na comemoração do primeiro gol, eu até brinquei com o Calçari, que comemoração xoxa, nem dançar os caras estão dançando direito, nem aquelas dancinhas os caras estão fazendo direito. E aí, eu vou buscar um relato, eu não vou revelar a pessoa que me passou, mas uma pessoa que esteve recentemente num treino da seleção brasileira. E não criticou metodologia, nada disso. Mas a gente percebe, a gente que cobriu muito treino de futebol, quando uma equipe está na pegada. Me lembro do primeiro treino do Brasil na preparação para a Copa de 2014, primeiro treino na Granja Comari, um treinamento despretensioso, que quem acompanha há muitos anos treinamento de time de futebol à beira do campo, saca que os caras não estavam na mesma pegada de pouco tempo antes, de meses antes, porque o Brasil, da Copa das Confederações de 13 até o último amistoso antes da convocação, que foi contra a África do Sul, em Joanesburgo, estava, não sei porquê, aí eu não sei a explicação, mas estava num outro ritmo. Essa seleção ainda não tem identidade alguma. O treino é borocochô, é para baixo. E você nota no campo
que os caras não estão com estímulo, com motivação, a palavra já tão castigada, mas não estão no grau que uma seleção brasileira precisa para jogar um grande futebol. Ainda mais sem valores tão excepcionais como a gente já teve em outros tempos. Eu acho que isso também conta, isso também deve ser levado em conta. Mas acho que não estão assim porque não conseguem jogar o grande futebol, porque... É o pacote. Então, É o entorno, é CBF. O entorno, quem comenta com a gente, diz que os jogadores estão meio ali... De qualquer jeito. Não por eles. Não tem precisa tomar cuidado com isso, porque você sempre Porque eu acho que os jogadores se empenham, não acho que esse é o sempre problema. sobra para a geração, que é uma grande bobagem. O Brasil sempre produz bons jogadores. E a geração da Argentina não é... Tem o Messi, que é uma joia, mas você tem Lautaro, Julián Álvares, mas o Brasil também tem jogadores. Você tem Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é um jogador pequenininho. Tem 3 jogadores do Real Madrid de ataque. Exatamente. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque senão sempre parece que a culpa é do jogador, entendeu? A Argentina acho que é a antítese disso. Apesar de não ser um exemplo administrativo também, os caras estão encantados. Ali, claramente, os caras estão encantados. Mas a Argentina, ela é não é o nosso espelho, porque não reflete aqui no Brasil o que acontece lá. Mas existe uma segurança, uma confiança de um time que ganhou a Copa América, ganhou a Copa do Mundo e, independentemente do que acontece fora, este é o grupo. O jogador tem que estar muito mal, mas muito mal para não desempenhar quando eles se encontram na seleção argentina. Aliás, se ele estiver mal no clube, é na seleção argentina onde as coisas vão fluir. Eu acho que tem uma outra coisa, né, Calçade? E aí não, assim, os jogadores da seleção argentina, cara, eles têm na seleção argentina, me parece, muitos deles, o seu principal objetivo de vida. Os atuais, você fala. É um negócio... Não, eu acho que é algo que não é de hoje. Não é de hoje. Mas teve geração que rachou no meio de Copa do Mundo, não estava nem aí. Teve geração, mas assim, não é de hoje. Eles adoram estar lá. Eles adoram estar lá. Eles transparecem isso. Isso. O Dybala, quando ele abre mão, beleza, e eu tô falando, né, assim, ele abre mão muito por conta, de Roma, da torcida da Roma e tal, mas ele abre mão de um salário 8 vezes maior do que o que ele recebe na Itália para jogar na Arábia Saudita, porque ele sabia que as chances dele ir para a seleção argentina e jogar estavam acabadas, praticamente acabadas, se ele fosse jogar no futebol saudita. Então, esse é um exemplo apenas, dentre tantos que a gente pode encontrar. O Brasil já foi assim. Então, essa coisa... Já foi. Eu lembro do Kaká falando pra gente aqui, um intervalo de bola da vez, Pô, é muito gostoso estar na época do auge do Kaká, é muito gostoso estar na seleção brasileira. Cara, a gente fala muito da relação do torcedor com a seleção brasileira. Tem a relação do jogador com a seleção. Porque é óbvio que é a mesma. Assim, quando o jogador é uma criança, quando o jogador tem ali 8, 9, 10 anos, ele também já vem de uma geração que não tem a relação com a seleção brasileira, que não via a seleção brasileira da maneira que a gente via quando tinha 12, 13 anos. É diferente. E acho que isso é um problema que tem a ver com uma série de questões do futebol brasileiro, mas isso influencia em absolutamente tudo. Então, esse espírito que você está relatando, eu acho que é um espírito que não se espera também de um jogador que é convocado pela seleção brasileira. O orgulho que o torcedor tinha de ver seus jogadores convocados para a seleção brasileira, o torcedor hoje não tem. O torcedor lamenta. Torcedores de futebol lamentam quando seus jogadores são convocados para a seleção brasileira. É óbvio que os jogadores não lamentam, mas o tamanho da seleção brasileira, para muito jogador, hoje não parece ser o mesmo que já foi num outro momento. E eu acho isso lamentável. Agora, tem a ver com uma série de questões, que são questões históricas, e para mim também, nesse caso específico, com uma certa falta de alma da seleção, de ideia, do que você quer dessa seleção brasileira, de qual é... Porque hoje a seleção parece uma coisa burocrática. Tem que existir, os caras têm que ir lá, jogar uma eliminatória meramente burocrática, porque a gente não tem nem atenção de, nossa, tá jogando mal, hein? Vamos ficar fora da Copa do Mundo. O que poderia acontecer numa eliminatória europeia com qualquer grande seleção. Ficar fora de uma Copa do Mundo é muito mais viável lá. Aqui a gente sabe que, por pior que seja, você não e agora vai ser isso até a Copa. Vai ser isso agora até a Copa. Não tem mais nada, até a Copa. Isso, porque o Brasil ganhou 2 jogos, tá tranquilão. Então, assim, a gente vai lá assistir o jogo e não tem essa tensão em relação ao... Só ouvir rapidinho o Pedro Ivo Almeida, que já está há bastante tempo cobrindo a seleção brasileira também, e vive a seleção atual de perto, está tentando participar desse linha de passe.
através da internet do Mané Garrincha, que deve estar difícil, mas ele está lá, bravo, Pedro Ivo. Pedro Ivo, não sei se você chegou a nos ouvir essa parte final da nossa discussão, da nossa conversa, sobre a energia ou a falta de alma dessa seleção brasileira, que não transparece, os jogadores pelo menos não passam, não transmitem e está a todo vapor na seleção brasileira. Você de pertinho nos traz que tipo de relato, meu amigo? Boa noite. Fala, Plihal, beleza? Abração pra você, Biene, Jean, Calçade, fã de esporte aqui com a gente. É isso, é uma luta aqui, porque Capital Federal, um estádio desse tamanho, mas internet aqui é artigo de luxo, artigo raro, então a gente se posiciona, encaixa, acha um sinal aqui, participa. Eu acho que esse debate ele é interessante, ele vai muito além do jogo de hoje, né? Porque 4-0 você pode virar e falar que em novembro vai todo mundo chegar aqui feliz, porque a foto que fica, a imagem que fica é sempre do último jogo. Mas eu acho que tem uma situação também, o jogador sente o ambiente que ele pisa, o jogador sente onde ele está. O Danilo, numa entrevista recente, que é dos poucos talvez que tenha tamanho para falar sobre isso, porque não dá para achar que o Savinho vai falar isso, que o Igor Jesus chegando agora vai falar isso, que o Luiz Henrique, ainda que tenha feito gol no jogo contra o Chile, fez hoje, possa falar isso. O Danilo virou e falou, eu fui ao presidente e falei, isso prejudicou o nosso grupo. E jogador se fala. Por que ele fala que isso prejudicou? O Tite avisou um ano antes que ia sair. O Ramon ficou ali, não queriam o Ramon nem para a seleção de base. Até hoje não conseguiram demitir o Ramon. Porque a CBF não queria nem o Ramon nem o Branco Mar, mas não sabe o que fazer, não sabe demitir, não sabe como desliga. Então o Ramon não servia para a base, aí vai como tampão, aí chega o Diniz, ele fica um ano lendo entrevista de que vai ser o Ancelotti, o projeto Ancelotti nunca existiu, naufraga, aí vem o Dorival, aí tem pressão. Então o jogador sente. Então não dá para cobrar também que ele está olhando para tudo isso, ele chega aqui muito motivado, que ele está no melhor ambiente, que ele já participou. Se citou aí de tempo de cobertura, eu acho que em outros ciclos ali, o ciclo preparatório para 18, ainda que tenha sido conturbado, o Tite fez meio ciclo, depois o ciclo para 22, o jogador ele tinha uma certeza que a bola entrando ou não, tinha uma sensação de unidade, as pessoas estavam ali porque elas queriam. Estavam tentando fazer a coisa dar certo. O time foi encorpando, o resultado ajuda, a bola quando entra ajuda. Então, todo mundo me parecia muito mais feliz. E quando ele chega em São Paulo na semana passada para essa data FIFA, o papo é um só. É pressão, tensão, nervosismo, se o Dorival vai continuar, se vai ter mais alguma mudança no meio do caminho, se o ciclo vai ser interrompido de novo. O jogador sente isso, ele entra cabisbaixo. O Rafinha, em papo com a gente essa semana, numa entrevista que ele deu pra gente, ele fala, o jogador se senta ali com medo de errar, com medo de falar alguma coisa, com medo de ser julgado. Então, tem esse peso, tem esse medo. Eu acho que contribui para essa tal falta de alma que o Jean citou. É algo subjetivo, mas você consegue, com a convivência, entender que já foi melhor e que ainda está longe do ideal. Plihal. E ele quer complementar, né? Eu vou muito na linha do que o Pedro diz, porque se os jogadores não têm o respaldo necessário quando chegam ali, no ambiente, não têm o amparo necessário quando as coisas não acontecem, né? Você não tem um esquema de jogo, uma ideia de jogo bem definida. Você mal sabia que era o técnico, não sei o que. Vou fazer uma metáfora. Vamos supor que a gente chegasse aqui na SPN e a gente tem que usar a roupa X, mas chega ali a roupa não tá. E aí o microfone começa a dar mau contato, né? Você quer entrar no estúdio, a porta não abre direito, né? Passa isso dia após dia, você viajou muito, você tem um outro trabalho, no seu trabalho as coisas estão bem. Você ali é bem tratado, as coisas andam, etc. Você acha que o jogador não sucumbe diante disso? Não cai de nível o jogo dos caras? Eu não vejo nenhuma falta de comprometimento desses jogadores com a seleção. Eu até acho que já é muito generoso com a Argentina, porque essa é uma Argentina pós-Copa América, porque a Argentina anterior rachava, a Argentina anterior o Messi abandonava a seleção e pediam para voltar, metade do país criticava, aí ganhou a Copa América e o jogo virou. A relação do argentino com a seleção, eu não acho que seja de agora, não. Essa loucura que eles têm. Pode pegar o Sorin, pega os caras que trabalharam com a gente. Eles são malucos. Mas você está fazendo uma confusão. Não estou fazendo confusão nenhuma. Minha maneira de ver. Talvez não esteja entendendo. Não, eu estou entendendo. O argentino, ele é muito mais, principalmente esses jogadores, um torcedor de arquibancada do que o brasileiro. O brasileiro, respeitosamente, o jogador gosta de estar ali do lado do dirigente, do camarote. O argentino gosta de estar no meio da gente.
com o clube e com a seleção. Uma outra relação com o futebol. Mas é disso que eu tô Não é falando. só com a seleção. Quando eu citei... Mas eu não acho que os jogadores têm uma relação com a seleção, tipo, não estão jogando porque não estão muito Quando eu afim. citei a própria relação vejo que os isso. argentinos, que vem desde criança, eu tô falando disso. Com clubes Porque também. eu acho que a relação que eles têm, no fim das contas, acaba contando na hora que o cara é convocado. Ela pode vir de antes, mas ela acaba contando na hora que ele é convocado. A questão é que hoje a gente já vive com uma seleção, uma geração de jogadores que estão na seleção e cresceram já na sua infância e na sua adolescência, tendo na seleção essa relação que a gente tem com a seleção brasileira. Claro que para o jogador é importante. Eu não estou dizendo que está faltando comprometimento, que eles não estão dedicados, ou que eles não estejam correndo, ou que estejam fazendo corpo mole. Não é essa que é a questão. E não estou nem falando só de aspectos históricos, porque quando eu falo de alma também, ou de ideia, ou de um objetivo, eu falei, e eu sei que a maioria era contra, mas eu era contra. Se era para contratar o Dorival Júnior para técnico da seleção, eu não teria demitido o Diniz. Por quê? Porque acho que o Diniz, neste aspecto da coisa quase que lúdica que as pessoas esperam da seleção brasileira, de ter um objetivo, de ter uma ideia, de não ser algo meramente burocrático, isso não é uma crítica ao Dorival. O Dorival é um bom treinador do futebol brasileiro há muitos anos, sendo esse cara que ele é. Você acha que a mudança só se justificaria se fosse para ter um choque maior? É óbvio. Assim, se fosse para... Diniz, fica aí esperando e guardando a cadeirinha para Ancelotti, ninguém vai discutir a respeito disso. Mas para fazer esta troca, é aquela troca. pensaram- Perdeu 3 jogos, você é demitido, assim como o Dorival poderia ser demitido. Se Carlo não Ancelotti tivesse topado, quanto tempo ele aguentaria? Porque é o seguinte, a gente está falando de algo... o que todo mundo quer é que a gente... Ele ia ter 2 anos, hein? De flauta, hein? Não, mas ele não ia aguentar a zona e que o Pedro Ivo acompanha muito bem. Né? Ele não ia aguentar O isso. celular a internet não pega, Porque né? é o no seguinte, cara, você pega Imagina ele tentando mandar O mensagem Rafinha, para a senhora Ancelotti, o não dia a conseguiu. dia do Rafinha com o Hans Flick no Barcelona, o dia a dia do Rodrigo Vinícius e Carlo Ancelotti no Real Madrid. O CT do Real Madrid parece a NASA, cara, um negócio assim espetacular. Aí você pega jogadores assim, do mais alto nível, que a seleção brasileira tem isso ainda, que atuam em grandes clubes e que são mais organizados do que a CBF, todos eles. Por pior que eles estejam, eles são melhores do que uma entidade que só enxerga a seleção e a Copa do Brasil. Mais nada, não quer saber mais de nada. E aquilo que deveria tratar bem, trata mal. Campeonato estadual, não esqueça isso. Mas isso aí é a turma que manda. Aí são os 27 lá. Isso é mais importante Presidente da pra federação. Então, cara, é o seguinte, aquilo que eles Todos deveriam aqui, hein? cuidar... Todos aqui, hein, Calçade? imagina. Obrigado, Pedro. Eu não sabia. Casa cheia, meu amigo. Casa Óbvio, cheia. óbvio, óbvio. É ali, Filho, amigo, é uma papagaio, maravilha. cachorro. E o Estadual bom nada atrapalha, não tem data fria, bom funciona bem. Estadual o pré-jogo é bom, o pós-jogo é bom e o que atrapalha é o O jogo. jogo é uma droga. O jogo atrapalha essa agenda que é um negócio. Perfeitamente. Vamos lá. Tem que ir pro estádio, Tem que ir pro trânsito. estádio, tal, você tem muito barro. O cara, então assim, o que todo mundo quer? Qual é a solução? Como se a gente tirasse uma solução do bolso e todos que estão no futebol, falassem, a solução é essa daqui. A carta mágica. Não existe. A solução, para mim, é organizar e fazer bem feito. Mas aí você vai usar os exemplos de quem fez mal feito, tudo errado e foi campeão no mundo. Não dá para seguir. Prefiro seguir o exemplo da Alemanha, que tentou fazer tudo certo e ganhou a Copa do Mundo, do que a da Argentina, que foi aos Você aumenta a chance de você fazer as coisas certas, só isso. exatamente. Certeza não tem, é um Agora, jogo. Nós estamos muito distantes disso. Porque é o seguinte, o jogador vem desse cenário, a hora que ele bate o olho na galera ali, no entorno, aí ele fala, pô, não é sério isso aqui. Aí dá uma... E ainda o time não jogando, dá uma derrubada. A comparação com a Argentina, que a gente vai vira e mexe se pegar, ela é muito cruel mesmo, porque a Argentina tem rigorosamente a base campeã do mundo. E depois de um ano e meio O que a campeã gente da pode América. aprender com a Argentina? Isso. Nada, mas Quantos jogadores hoje estavam na eliminação para a Croácia do Brasil? Marquinhos e Danilo só? Só, né? O Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, Mas o Bruno entra Rodrigo, no jogo? ele O deu Bruno era pênalti. reserva, né? O Rodrigo perde pênalti. É verdade, o Rodrigo perde a pênalti. questão é que assim, a Argentina Três. ela não é exemplo de nada. Rafinha foi titular ou já tinha perdido a Paquetá posição? não estava porque foi Titular. suspenso. O Uruguai Quatro. tem um comprometimento Rafinha igual ao da era o homem Argentina. Muito mais de participação. Não, mas- o que tá acontecendo. Mas peraí, eu não estou dizendo... em momento algum eu disse que a Argentina é exemplo de alguma coisa. Eu estou falando que em relação a esta relação
com a seleção, existem diferenças. Para mim, isso é absolutamente indiscutível. Existem diferenças que, inclusive, nascem, e não é de agora, não é porque a Argentina foi campeã do mundo. Eu tenho vários amigos argentinos que gostam quando tem jogo da seleção argentina, que já gostavam antes do título mundial, quando tinha jogo da seleção argentina. Porque a AFA não arrebenta os clubes quando tem jogo da seleção. Não, mas é óbvio, é isso que eu tô falando, Por isso que eles não pegaram bronca da seleção. Mas é isso que eu tô falando há 10 minutos. Não é só por isso. Mas não é o seguinte. O sentimento dos caras é diferente. Aqui, por que a gente... Você acha clube, com a seleção, com tudo. Aqui, a galera odeia a data FIFA. Porque a data FIFA é uma porcaria, porque o futebol de seleção... É ridículo isso. Jean. Na verdade, as pessoas odeiam data FIFA aqui, porque a data FIFA, ela só traz prejuízos, só traz desgosto para o torcedor que curte mesmo o futebol, porque ferra com o clube dele, como em nenhum país sério do futebol sério no mundo os clubes são prejudicados, e não traz nenhum benefício. E vai odiar ainda mais em novembro, hein? Porque em novembro o brasileiro não para porque não tem calendário. Exato, mas assim, você só tem prejuízo na data FIFA e não tem nenhum benefício, porque nem curtir a seleção você curte. E quando então, joga que aqui, essa relação o existe. ingresso, né, Fala, Pedro? Você teve contato com o público. A minha dúvida... Pode falar, Calça. Não, digo assim, e quando joga no Brasil, essa relação não é facilitada, porque o preço do ingresso é lá nas alturas, no estádio não estava lotado. A gente via daqui as cadeiras vermelhas. Tal. O primeiro tempo é um primeiro tempo gelado, é aquele público ali de estar olhando o celular, tá vendo se compra um cachorro-quente, uma Coca-Cola, a seleção não anda. Só se escutava os bravos 80, 100 peruanos ali batucando, gritando, batucando. O primeiro tempo inteiro foi horroroso. Né? Eram 80 ou 100. Porque é um público quase que fabricado, né? Porque se você joga o ingresso a R$1.000 e esgota em 2 horas, eu vou ter que botar o rabo entre as pernas, admitir que é um sucesso de público, debater acesso, fomento de futebol. Só que você joga o ingresso nas alturas. E na véspera e na antivéspera, você está catando gente na cidade para dar ingresso? O patrocinador, para dar um exemplo, o patrocinador que na última data FIFA não recebeu sua cota completa, dessa vez ele recebeu triplicado, porque tinha que despachar ingresso para alguém. Entendeu? O pessoal que está aqui, que veio para Brasília participar do JUB, Jogos Universitários Brasileiros, que eles estão nos hotéis aqui da região do setor hoteleiro Norte-Sul, próximo a Mané Garrincha, é ingresso a rodo, entendeu? Conhece alguém? Conhece não sei o quê? Gabinete, senador, deputado, assessor, periquito, papai. É ingresso para todo mundo. Então, era um público fabricado para não se causar um fracasso absoluto de cadeiras vazias. E vai botando gente. Primeiro tempo empurraram ali para o setor central, para a câmera da TV, sabe, não ficar vazia. No segundo tempo foi chegando gente no meio do jogo, ou seja, gente que não se organizou para estar aqui, mas foi ganhando ingresso e foi chegando. Então, acho que isso a gente precisa discutir. E isso vai dialogar com o que eu queria pontuar com o Dian. Eu acho que o ponto dele da relação dos argentinos com a seleção é diferente, mas eu acho que vai um pouquinho além da escaloneta, ou do Brasil do Dorival, ou do Brasil do Tite, ou da Argentina diante da Copa América. Isso. Eu acho que a relação do argentino com o futebol, ela é diferente. É isso. O brasileiro não gosta muito de futebol. Quem gosta de futebol somos nós aqui, malucos. O brasileiro gosta de ganhar. Mas a relação com o clube é diferente, né, Pedro? O rival perde, ele acompanha. Mas eu acho que a Argentina, eu tive numa Copa América com o Plihal. Em 2015 a gente estava em Santiago, lembra, Plihal? Aquilo ali era praticamente o fim. O Messi era um fracassado, perdia mais uma final. Era, sabe, tudo armado ali, a seleção chilena ganha, o Messi... E o povo argentino, eu não me lembro dessa relação com a gente de largar, de frieza, não. Era uma relação de sofrimento. Isso. De vamos lá, de vamos tentar de novo. Então, acho que toda a relação do futebol do argentino, independente de clube ou de seleção, tem diferença e isso vai pesar agora. E para o brasileiro que gosta muito de ganhar e gosta muito do seu clube e só gosta da seleção quando ganha e na festa da Copa do Mundo, eu acho que é compreensível essa distância. O que não é compreensível é quem comanda a CBF não entender essa distância e achar que vai continuar fazendo, sabe, projeto político que daqui a pouco a bola... Porque assim, daqui a pouco a bola entra, as coisas melhoram. Eu já ouvi isso, vocês já devem ter ouvido. Quando a bola entrar, melhora. Mas como é que a gente faz para a bola entrar? Mas só acho assim... É muito mais fácil você dar uma mesada para o dirigente do que prestigiar e investir no futebol. Eu entendo que, de fato, a relação com do argentino com o futebol de maneira geral... Quer ver outro exemplo? Você pega jogador argentino atuando no futebol brasileiro, tem uma porção que não são, na grande maioria, de seleção argentina, de seleção nacional. Os caras, dia de jogo da seleção argentina, postam ali, eles assistindo ao jogo, tal, alguma reverência ao Messi e tal.
Quando que um brasileiro perdido aí pelo mundo faria isso com a Os seleção jogadores brasileira? argentinos são mais torcedores. Mas Do clube, da Só que seleção assim, e tudo. pra mim, não- A relação é dormiu diferente cedo da lá daqui. embaixo? Não, Não quer dizer que eu tenha vantagens. Só não dá para mim Não é essa a ampliar questão. isso e dizer que só o futebol do argentino é mais... a relação do argentino com o futebol é mais ampla de maneira geral e a do brasileiro menos, porque eu acho que momento é ótimo, a diferença com que o torcedor brasileiro trata o seu clube, o fanatismo, a loucura, claro, quem gosta de futebol, porque quem não gosta de futebol não gosta de Mas futebol. nós nos esforçamos para afastar. Não, a gente se esforça, mas o que eu quero melhor dizer é que relação com o assim, clube. a indiferença em relação à seleção brasileira é muito diferente do que acontece na relação com o clube de futebol. Então não quer dizer que o torcedor brasileiro é incapaz de curtir o futebol, de gostar do futebol, de ser maluco por um resultado, de ficar deprimido, Mas, ô, Jean, triste. Então, assim, com o clube, eu acho que os torcedores brasileiros curtem. A seleção pediu para ser tratada com essa indiferença.